Olá a todos! Então iniciamos agora mais um momento devocional, um momento com Deus. Já estamos chegando ao final do Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 21. Esse capítulo 21 tem várias parábolas, muito linda cada uma delas. Então vamos começar porque esse capítulo é um pouco longo, mas é muito lindo. Então vamos fazer junto essa reflexão. Primeiro versículo diz assim: Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Ali Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado, que ali fica adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazer logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Israel: agora eu sei, o rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então veja, essa aqui era uma parábola que tem lá no Antigo Testamento e que tudo Jesus fez segundo o Antigo Testamento para que se cumprisse, para que o povo viesse a acreditar que ele era o prometido, ele era o enviado, ele o Filho de Deus, né? E ele quis entrar em Jerusalém em uma jumentinha, porque na época quem era guerreiro vinha a cavalo, quem queria mostrar o poder. Mas ele não queria mostrar o poder, então por isso ele escolheu para entrar em Jerusalém uma jumentinha, um animal pequeno, um animal humilde, um animal dos pobres, para dizer que ele era um rei diferente, né? Era o rei da humildade. Então muito linda essa passagem. Continuando. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinha cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Então vejam, aqui diz que o povo, inteiro recebeu Jesus cantando Hosana, filho de Davi, jogando ramos e as próprias roupas, os mantos, recebendo ele como um rei. Isso num dia, E 2 dias depois gritavam: crucifica-o, Então, para ver como que o povo muda de ideia, E esse povo somos nós. Hoje estamos louvando e agradecendo e amanhã viramos as costas e estamos fazendo o que não é correto. Então, isso é uma reflexão bem atual para como estamos agindo. Hoje, nós somos aquele povo. Continuando. Jesus no templo. Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Então veja, Jesus quer oração, na casa dele, na igreja, e não venda de mercadoria. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo, e ele os curava.
Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia. E ouviram as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi! E eles disseram a Jesus: Você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: Claro que sim. Será que vocês nunca leram as passagens das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. Então veja, Jesus curava, onde ele estava, depois das orações, no pátio do templo, curava os cegos, os coxos, os que não andavam, e os fariseus, os mestres da lei, que não acreditavam em Jesus, estavam com ciúme. Quando as crianças começaram a gritar Hosana, disseram: Você deixa, não repreende, não está ouvindo? Jesus falou: Claro que eu estou ouvindo, mas está escrito na Escritura, Deus ensinou as criancinhas a louvarem. Então, mais uma vez, Deus pega o Antigo Testamento para nos provar que Ele é o escolhido, que Ele é o Mestre, que Ele é o Filho de Deus. Então, em quase todas as parábolas, Ele mostra isso para que a gente não tenha dúvida que o Filho de Deus é Jesus Cristo. Continuando. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: Nunca mais dê figos. E na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: Como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: Levanta-se e joga-te ao mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Então veja que passagem linda, Se crerem, se a gente crê, a gente vai conseguir receber tudo o que pedirmos em oração, com o coração contrito, com o coração humilde. É só essa oração que o nosso Senhor ouve, Uma pessoa humilde, que pede com o coração, que crê, tudo acontece, Às vezes não vai acontecer na mesma hora, porque a pessoa quer o imediatismo, para já. Mas no tempo de Deus, quando a pessoa estiver pronta para receber, tudo vai acontecer, porque Deus é nosso Pai e Deus quer o melhor para nós. E Ele dá tudo o que nós precisamos. Então nós devemos crer, acreditar e orar. Continuando, a atitude de Jesus. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não acreditaram em João? Mas se dissermos que foi as pessoas, temos medo que o povo pode fazer, pois todos acham que João era um profeta. Por isso responderam: Não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Então aqui Jesus, provando mais uma vez a sua sabedoria, quis também colocar esses fariseus à prova, Eles também ficaram sem palavras diante dele, porque se eles dissessem que João ensinava
por Deus? E por que não acreditavam? E se fosse pelas pessoas, as pessoas iam se revoltar contra eles, porque as pessoas tinham a convicção que era por Deus. Então, ele respondeu uma pergunta com outra, né? E eles saíram de mansinho. Continuando, os 2 filhos. E Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu a mesma ordem ao outro filho. E ele disse: Sim, senhor, mas não foi. Qual deles vocês acham que fez a vontade do pai? Perguntou Jesus. Eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Então vejam, aqui ele estava falando, né, para o povo que cobradores de impostos, que eram os corruptos, né, que pegavam impostos injustos da época, as prostitutas que eram excluídas, elas estavam ouvindo e era como aquele filho, né, aquele filho que disse que não ia, que estava fazendo o mal, mas depois se arrependeu. Esses também se arrependeram e estavam escutando e estavam mudando de vida. E ao contrário, aqueles que estavam aí do lado dele, dizendo que sim, que ouviam, que iam fazer, não faziam. Então Jesus falou: vocês são pior que as prostitutas e os cobradores de impostos para entrar no reino dos céus, né? Porque não estão se convertendo. Jesus conhece o nosso coração, né? Não adianta a gente querer botar máscaras ou dizer que está fazendo uma coisa e fazer outra. Ele sabe a nossa intenção, né? Continuando. Os lavradores maus. Escutem outra parábola, disse Jesus. Certo agricultor fez uma plantação de uvas e pôs uma cerca em volta dela. Construiu um tanque para pisar as uvas e fazer vinho, e construiu uma torre para o vigia. Em seguida, arrendou a plantação para alguns lavradores e foi viajar. Quando chegou o tempo da colheita, o dono mandou alguns empregados a fim de receber a parte dele. Mas os lavradores agarraram os empregados, bateram neles, assassinaram outros, mataram outros à pedrada. Aí o dono mandou mais empregados para que o da primeira vez. E os ladrões fizeram a mesma coisa. Depois de tudo isso, ele mandou o próprio filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então agarraram o filho e o jogaram para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: e agora? Quando o dono da plantação voltar, o que é que vai fazer com aqueles lavradores? Eles responderam: com certeza ele vai matar aqueles lavradores maus e vai arrendar a plantação a outros, e estes lhe darão a parte da colheita no tempo certo. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Então aqui a pedra que foi rejeitada, ele estava falando dele mesmo, né? Ele era a pedra que foi rejeitada, né? Ele mandou
aqui está falando os lavradores, ele mandou os empregados, né, que seria os profetas, falar ao povo. E o povo, o que fez com o profeta? Não acreditou, matou e assassinou e continuou na mesma. Ele mandou mais profetas, muitos profetas do Antigo Testamento, e não resolveu, até que Deus mandou o próprio Filho Jesus, pensando que o povo ouviria. E não ouviu ainda, né? Vocês sabem o que aconteceu. Continuando. Jesus terminou. Eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado para as pessoas que produzem frutos do reino. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre alguém, essa pessoa vai virar pó. Os chefes dos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas que Jesus contou e sabiam que ele estava falando a respeito deles. Então, estava sabendo que era a respeito deles. Eles eram aquela pedra. Por isso, queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo achava que Jesus era um profeta e o povo estava do lado, né, de Jesus. E Jesus falava por parábolas. E com essas parábolas os fariseus entenderam que eles eram, né, quem estava rejeitando Jesus, quem estava rejeitando a pedra fundamental, né? Então, hoje a gente se pergunta, como eu estou aceitando Jesus em minha vida? Eu estou o rejeitando, ou deixando para depois, ou colocando como prioridade, como principal da minha vida? Como estou agindo? Então essa é uma questão para nós refletir e pedir que o Espírito Santo nos traga os seus dons, a força, a fortaleza, a sabedoria de entendermos, né, os mistérios da vida, os mistérios do mundo e crermos que Jesus está do nosso lado, está aqui nos dando força, nos dando coragem e que é só o nosso bem. E com Ele a gente vai ter a vida eterna. Então sempre temos que ter essa consciência. Jesus veio para nos dar a vida eterna. E nós devemos andar no seu caminho, que é só Ele que vai nos trazer a verdadeira felicidade. Então assim seja. Desejo uma boa semana a todos e até o próximo encontro. Fiquem todos com Deus.